Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que trabalha com a missão Cariri para Cristo. Nesse momento, nós vamos estar refletindo na palavra de Deus num texto que se encontra em Gênesis, capítulo 6. Quando a gente olha nos versos de 1 a 8, nós vamos contemplar o título desse texto, A Corrupção do Gênero Humano. Então, dentro desse contexto, isto na Bíblia de Estudo NAA. Na Bíblia de Estudo do Expositor, o título é A Maldade da Humanidade. Já na Bíblia de Estudo de Genebra, é A Corrupção do Gênero Humano. Vou ler esse texto, que nos diz: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Isto no 6:8. Quando nós olhamos esse texto, que fala a respeito da corrupção do ser humano, e quando nós chegamos no verso 8, que diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Achou graça, isso quer dizer, Noé achou a graça de Deus, não só a despeito do pecado, mas também por causa da sua integridade. Noé é um tipo de Cristo, porque a sua integridade assegurou a salvação da sua família. Com relação ao contexto de salvação, vou fazer uma leitura que considero muito importante você e eu conhecermos, que se encontra na Bíblia de Estudo NAA, que tem por título Resumo da História da Salvação. Nós vimos no texto lido em Gênesis 6, de 1 a 8, que a corrupção do ser humano, ou do gênero humano, se faz presente ao ponto de Deus declarar que vai destruir todo o ser humano, que vai destruir não só o ser humano, vai destruir os animais, vai destruir as aves, ou seja, vai destruir todas as coisas, como é declarado no verso 7. Entretanto, quando você olha o contexto da história da salvação, você vai contemplar como Deus age em todo o contexto do Antigo Testamento e em seguida mostra no Novo o seu cumprimento, em como Deus opera em favor daquele que nele crê. Veja que o homem cai, como é descrito em Gênesis capítulo 3, mas no verso 15 Deus faz uma promessa que ia enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. No entanto, nós vamos contemplar no contexto da história da salvação a seguinte descrição que se encontra na Bíblia de Estudo NAA. Os leitores modernos provavelmente estão familiarizados com certas partes descritas em Gênesis. A maioria, entretanto, tem dificuldade para compreender como os elementos díspares do livro se combinam para formar uma proposta unificada. Consequentemente, certos episódios, muitas vezes, são lidos isoladamente, resultando em uma apreciação inadequada de como o contexto literário maior tem influência sobre a passagem em questão. Entender o livro de Gênesis como um todo é de suma importância. Vital para essa visão unificada é a linhagem familiar, que forma a espinha dorsal de todo o livro. A importância dessa linhagem não pode ser exagerada. Relatada a partir de Gênesis 3:15, como já citei, inclusive eu vou ler o texto para que se torne mais claro você contemplar o que Deus diz a respeito do que havia acontecido a partir do momento em que a mulher deu ouvido à serpente, desobedeceu à voz do Senhor, fez com que também o homem caísse. Mas olha o que Deus disse em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na Bíblia de Estudo, o expositor, a respeito desse versículo, diz: e porém inimizade, animosidade,
E entre ti e a mulher, apresenta o Senhor falando agora realmente com Satanás, que tinha usado a serpente com efeito. O Senhor está dizendo a Satanás: você usou a mulher para levar à queda a raça humana, e eu vou usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o qual vai salvar a raça humana. E quando fala, e entre a tua semente, a humanidade que segue Satanás, e a semente dela, o Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação está em Cristo. Te ferirá a cabeça a vitória que Jesus venceu na cruz, conforme Colossenses 2, verso 14 e 15. E tu lhe ferirás o calcanhar, os sofrimentos de Cristo na cruz. Ainda seguindo a respeito, depois da lida de Gênesis 3,15, a descendência da mulher se torna fonte de esperança para a derrota da serpente e a restauração da terra em sua totalidade. No devido tempo, a descendência da mulher é traçada de Sete a Noé, um homem justo. Veja que o texto que nós lemos em Gênesis, capítulo 6, no verso 8, nós vamos contemplar que o texto nos diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé. E aqui estamos falando a respeito dele, homem justo. Gênesis 6, verso 9. Está aí esta declaração, que encontra graça diante de Deus, evitando que ele próprio e sua família fossem destruídos no dilúvio. A partir de Noé, a linhagem familiar segue até Abraão, em quem todas as famílias da terra serão abençoadas, como está descrito em Gênesis capítulo 12, os versos de 1 a 3, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e o Senhor diz a ele, se ele assim o fizer, através dele serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus estabelece a aliança da circuncisão com Abraão, a promessa divina de bênção está ligada a um futuro descendente real por meio de seu filho Isaque. À medida que o livro avança, a promessa da bênção mostra-se intimamente ligada ao filho primogênito. No entanto, isso vai de encontro a um aspecto peculiar em Gênesis. O título de primogênito nem sempre é do que nasceu primeiro. Quando nasceram os filhos gêmeos de Isaac, iniciou-se uma grande peleja entre Esaú e seu irmão mais novo, Jacó. Depois, Esaú vende sua primogenitura para seu irmão mais novo em troca de um prato de ensopado, como está lá em Gênesis capítulo 25, verso do 29 ao 34. Assim, Jacó, de forma fraudulenta, recebe de Isaac a bênção de primogenitura, como é descrita em Gênesis capítulo 27, versos do 27 ao 29. Expressa em termos que ecoam a promessa de Deus a Abraão. Essa bênção constitui Jacó como aquele por meio de quem a linhagem real vai continuar. Outra ocasião, a ascensão de José sobre Rúben. A condição de primogênito, cumprindo seus sonhos. Primeiro indica que, provavelmente, a linhagem real continuaria através do próprio José. Embora tenha sido vendido como escravo por seus irmãos, seu governo subsequente no Egito confirma que Deus estava com ele. Mais tarde, quando a família está reunida e Jacó dá a bênção da primogenitura para o filho mais novo de José, Efraim, o futuro da linhagem real é atribuído à descendência de Efraim, conforme está em Gênesis capítulo 48, verso de 13 a 19. No entanto, em Gênesis acontece uma reviravolta interessante. Apesar da importância de José, um de seus irmãos mais velho, Judá, passa por uma transformação notável, e a realeza também fica associada a seus descendentes, conforme Gênesis capítulo 49, versos de 8 a 12. Nos livros que sucedem Gênesis, a linhagem de Efraim assume a liderança de Israel, quando Josué leva o povo para a terra de Canaã. No tempo de Samuel, porém, os efraimitas são rejeitados quando Deus escolhe Davi para estabelecer a primeira dinastia de Israel, como pode ser visto no Salmo 78, os versos de 67 a 72. Posteriormente, as promessas divinas, ligadas à linhagem familiar em Gênesis, têm o seu cumprimento em Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou fazer uma leitura a respeito de Cristo Jesus no Gênesis, para que você possa entender melhor a respeito de o que é a salvação para o ser humano. Veja que o Senhor vai descrevendo e vai mostrando passo a passo determinados fatos para que possamos entender toda a descrição a respeito do cumprimento em Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, pois a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então,
Quando você olha o Filho de Deus encarnado, que também se torna por adoção filho de Davi, filho de Abraão, como está escrito em Mateus capítulo 1, verso 1. Também em Atos capítulo 3, versos 25 a 26, ou em Gálatas capítulo 3, verso 16. Ao olhar diante para um rei especial que vai mediar a bênção de Deus para a humanidade, o livro fornece o alicerce sobre o qual o restante da Bíblia está fundado. É preciso ter cuidado ao dizer que Gênesis remete a Jesus Cristo, porque esse livro não fornece uma cristologia consistente. O que começa em Gênesis como uma promessa divina de salvação, como já citei Gênesis 3,15, ligada à descendência da mulher, é desenvolvida em todo o Antigo Testamento. No entanto, as ideias que são introduzidas neste livro são totalmente coerentes com a realidade final. Embora a ideia de as nações serem abençoadas por meio de um futuro rei esteja no núcleo do livro de Gênesis, outros temas relacionados também são desenvolvidos nele. Um dos mais importantes é a promessa divina a Abraão de que ele se tornaria uma grande nação, como está em Gênesis capítulo 12, verso 2. Ficam assim determinados os conceitos paralelos de terra e descendentes, sendo ambos componentes essenciais da nacionalidade. Essa ênfase em uma nação tem de ser entendida à luz do propósito de Deus para a terra. O mundo foi criado para ser a habitação dele, para ele viver rodeado de uma população de sacerdotes reais. No entanto, quando Adão e Eva o traíram, perderam essa condição especial. Mais tarde, quando Deus vem habitar entre os israelitas, é dada a eles, como nação, a oportunidade de exercerem o sacerdócio real, como pode ser visto em Êxodo, capítulo 19, verso 6. Infelizmente, eles nunca realizaram plenamente tudo o que Deus determinara. No entanto, mesmo com essa falha, os israelitas fornecem uma indicação de como a terra deve estar sob o governo de Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, a teocracia nacional de Israel foi substituída por um sacerdócio real internacional que inclui judeus, samaritanos e gentios, como é descrito em 1 Pedro 2,9. Embora a igreja, como povo de Deus, haja se tornado a morada de Deus na terra, o mal ainda permanece no mundo. Somente após o retorno de Cristo e o juízo final, tudo será restaurado e uma nova terra será criada. A essa altura, a Nova Jerusalém vai marcar a conclusão do projeto divino que começou no livro de Gênesis. A visão de João da nova terra em Apocalipse, capítulo 21, verso 22, tem paralelos com Gênesis, capítulo 1 e 2. Ainda vou acrescentar o que Deus faz em prol do ser humano. Como é descrito, nós lemos um texto em que a corrupção da humanidade faz com que Deus diga que vai destruir tudo e todos os seres vivos. Mas, quando ele contempla Noé, que é considerado um homem justo, ele oferece uma oportunidade à raça humana, não matando Noé nem seus filhos, nem a esposa dos mesmos, nem a esposa de Noé, como também, ao ordenar que faça a arca, manda colocar de todas as espécies um par ali dentro da arca para conservar a vida. Entretanto, o que ainda podemos contemplar no livro de Gênesis com relação a Cristo? O que começou em Gênesis é cumprido em Cristo. A genealogia, iniciada no capítulo 5 de Gênesis, prosseguiu no capítulo 11 e termina com o nascimento de Jesus Cristo, como está lá em Mateus, capítulo 1, ou em Lucas, capítulo 3, verso do 23 ao 38. Ele é o legítimo descendente prometido a Abraão, como está lá em Gênesis, capítulo 17, versos 15 e 16, ou como está em Gálatas, capítulo 3, verso 16. Os eleitos são abençoados nele, porque somente ele, pela sua obediência ativa, satisfez as exigências da lei e, por sua disposição em desistir de seus direitos de igualdade com Deus, morreu no lugar deles, ou seja, morreu no lugar dos pecadores que creem que Jesus é a solução para eles. Todos os que são batizados em Cristo são descendentes de Abraão. Gálatas, capítulo 3, verso do 26 ao 29. As ousadas profecias e os sutis tipos em Gênesis mostram que Deus estava escrevendo uma história que se completaria com Jesus. No limiar da profecia bíblica, Noé predisse que os jafetitas encontrariam salvação por meio dos semitas, conforme Gênesis capítulo 9, verso 27. Uma profecia que se cumpriu no Novo Testamento, conforme Romanos capítulo 11. E o próprio Deus proclamou que o descendente da mulher destruiria Satanás, como já citei e li Gênesis 3,15. Esse descendente é Cristo.
e sua igreja, como está em Romanos, capítulo 16, verso 20. A apresentação da noiva a Adão tipificou a apresentação da igreja a Cristo, capítulo 2, verso de 18 a 25, Efésios 5, verso 22 a 32. O sacerdócio de Melquisedeque é semelhante ao do Filho de Deus, conforme Gênesis, capítulo 14, verso de 18 a 20, ou Hebreus, capítulo 7. O paraíso perdido pelo primeiro Adão é restaurado pelo último Adão, seja Cristo. Essa história sagrada, maravilhosamente unificada, certifica que o foco de Gênesis é, em última análise, Cristo. Porque é em Cristo que o ser humano é restaurado. Acontece a queda em Gênesis, capítulo 3, e você vai contemplar o contexto do que é que acontece com o ser humano. Mas a promessa que é dada em Gênesis 3,15 descreve claramente a misericórdia de Deus em prol do ser criado, dando-lhe a oportunidade de ser restaurado através de Cristo Jesus. Pois o próprio Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para o ser humano se encontrar na presença de Deus, ele precisa reconhecer a sua situação de ser caído, como a própria palavra diz lá em Romanos 3,10, que não há um justo, nenhum sequer. Em Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta ação, ela se dá em Jesus, que toma a forma humana para restaurar o gênero humano, que se encontrava totalmente corrompido. Isto porque Noé, quando a gente olha para o texto de Gênesis 6, de 1 a 8, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. E ele é considerado homem justo, como diz no verso 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você tem andado com Deus? Se você tem andado com Deus, glória a Deus, porque você vai compreender totalmente o que estamos falando. Se você não tem andado com Deus, Ele hoje te dá a oportunidade de você querer andar com Ele. Mas para você andar com Ele, é preciso que você se reconcilie com Ele através de Cristo Jesus. Porque só através de Cristo Jesus é que o ser humano volta a ter comunhão verdadeira com Deus. Pois o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nada, nem ninguém pode ter comunhão com Deus se não for através de Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos o cumprimento das profecias no Novo Testamento, que se dá através de Cristo Jesus, nós precisamos entender um pouco o que é descrito a partir do próprio livro de Gênesis, para que a gente possa entender que a ação foi de Deus e não do ser humano. Por isso, Paulo diz em Efésios 2,8 que o ser humano é salvo pela graça, declarando para nós, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, ou é presente de Deus. Deus promete lá em Gênesis 3,15 que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e no devido tempo essa profecia se cumpriu para que o ser humano pudesse se reconciliar com Deus. Hoje nós meditamos um pouco, ou falamos um pouco, a respeito da salvação, e que esta só acontece através de Cristo Jesus, que você possa pensar um pouco nesta ação realizada por Deus em favor de todo aquele que nele crê. Pois em Hebreus capítulo 11, verso 6, a palavra deixa claro que sem fé é impossível o homem agradar a Deus, pois é só por meio da fé que o homem se reconcilia com Deus. Que você possa assim meditar, se achegar a Deus, deixar de ser criatura e passar a ser filho, pois em João capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra nos diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você já é filho, você já passou por esse processo. Então, glorifique a Deus por ser filho e anuncie a outros, para que outros cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois a própria palavra nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a Cristo e sereis libertos, porque Ele é a verdade. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.